Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos para hoje aí nas cotações e mercado financeiro? Bom, ontem a semana abriu com as cotações mais ou menos divididas, com um ponto positivo aqui para nós, que foi uma alta dos preços da soja na Bolsa de Chicago, e hoje soja continua reagindo. Uma boa notícia para o nosso produtor que está precisando de preço melhor aqui no Brasil. Soja refletindo exatamente preocupações com a safra sul-americana, tem seca na Argentina, temperaturas extremamente elevadas, o Brasil tem perdas na produção. Esta semana, daqui a 2 dias, sai o novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também da Conab aqui no Brasil sobre as safras, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no nosso país. Isso pode mexer com os preços, porque a expectativa é de redução na produção brasileira e sul-americana. Então, a soja reagindo positivamente e outra vez nessa terça-feira, alta de 0,5% na Bolsa de Chicago nesse momento. Milho também sobe 0,3%, trigo também 0,3% nesse momento, arroz em casca em Chicago também com reação positiva, 0,4%, toda a maioria aqui de altas nesta terça-feira. Não é diferente na Bolsa de Nova York, o algodão também sobe 0,6%, açúcar também com alta de 0,9%, suco de laranja volta a subir 1 ponto percentual, cacau também 1,2%, na contramão só o café arábica, que tem uma característica de sobe e desce aqui, e hoje é o dia da descida, pelo menos por enquanto, 1,1% o arábica caindo na Bolsa de Nova York. Boi gordo no mercado futuro da B3 cai, ontem subiu um pouquinho, volta a descontar. Um mercado ainda bastante deprimido. Inclusive no mercado físico a gente está vendo quedas novamente nesta terça-feira. No futuro da B3 aqui, contrato de fevereiro com queda de 0,6%. Petróleo lá fora sobe um pouco, 0,5%, 78 dólares e 40 centavos o barril nesse momento. E o mercado financeiro aqui no Brasil relativamente calmo. No caso do câmbio, queda de 0,2%, R$ 4,97 é a cotação. E o mercado de ações reagindo bem aqui, índice Bovespa na B3 com alta muito positiva, muito boa, aqui de 1,3%, pelo menos por enquanto, nesse momento, Tavinho. Focus aí que apresentou revisão de baixa para a balança comercial brasileira. Natural esse movimento, com o andamento dos negócios, sobe uma semana, cai um pouquinho na outra, mas o resultado que está sendo previsto ainda é altamente positivo, um saldo perto de 78 bilhões de dólares, que é muito bom e extremamente importante para a balança comercial brasileira, altamente superavitária novamente esse ano, assim como foi no ano passado. Talvez um pouco menos, mas o resultado que se prevê para esse ano é altamente positivo, exportações tendem bem, mercado agrícola talvez com um pouco menos de produção esse ano, mas com preços eventualmente melhores daqui para frente, para as nossas principais commodities, tudo isso ajuda também por parte desse setor aqui, dar uma alavancada nas nossas exportações, consequentemente no nosso saldo, já que o Brasil exporta mais do que importa. Isso é bom para as nossas contas, dá um colchão aqui importante em termos de reservas cambiais para o país, Tavinho. O Banco Central divulgou aí a ata da reunião da semana passada, menos 0,5%. O Banco Central acena que pode baixar mais ainda, mas também diz que a revisão deve ser com cautela, porque as coisas podem mudar. Exatamente, estou com atenção aqui, virou uma manchete em alguns jornais aqui, um alerta dentro desse comunicado do Copom, sai normalmente uma semana depois da reunião que decide redução de taxa de juros. Foi uma redução de novamente 0,5%, deve continuar essas reduções gradativas em torno de 0,5%, mas o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, o Copom, emitiu um alerta aqui dentro da sua previsão de continuidade de quedas, um alerta que pode mudar um pouquinho essa política de redução de juros mais lá para frente. Está notando aqui um certo aquecimento da atividade econômica em alguns setores, inclusive salários, alguns salários aqui subindo fora da perspectiva que se tinha até pouco tempo atrás. Então, alguns setores de atividade um pouco mais aquecidos nesse início de ano, e tudo isso emite, claro, um alerta aí quanto à perspectiva de uma recidiva inflacionária, né? Talvez mais lá para frente, por enquanto nada muito importante, mas vale o alerta aqui, ou seja, não está tão tranquilo assim o ambiente para chegar lá no fim do ano, como muita gente está esperando, com a taxa inclusive abaixo de 9%. Talvez não chegue a isso, caso a economia volte a dar uma aquecida como fez
como é o caso do alerta aqui emitido pelo Copom nesta terça-feira também. E a previsão de produção mundial de algodão. E o Brasil vai bem aproveitando aí um escorregão dos Estados Unidos, né, por conta de adversidades climáticas. Nossa produção é boa e com relação a preços, estamos bem também no mercado internacional, Silmar? Tavinho, a perspectiva é boa, aliás, em dois sentidos. Primeiro, o Brasil está com chance de colher uma nova produção recorde aqui. Os produtores de algodão, aproveitando que não deu para plantar soja na hora certa, milho na hora certa, estão aproveitando para plantar algodão, que está com preços razoavelmente bons no mercado internacional, e algumas consultorias já prevêem que podemos ter uma produção recorde de algodão esse ano, talvez 3,2, 3,3 milhões de toneladas. E com isso o Brasil consolida a sua posição crescente aqui no mercado internacional do algodão, primeiro se consolidando aqui como o terceiro maior produtor, superando os Estados Unidos, por exemplo. Nessa temporada, pela primeira vez, o Brasil superou os Estados Unidos, ficou em terceiro lugar na produção mundial, só superado pela China e pela Índia, em produções maiores. Estados Unidos ficou em quarto lugar. E aí, na exportação, o Brasil aqui com chance de superar os Estados Unidos. Não foi ainda nessa temporada, o Brasil continua em segundo lugar, 2,5 milhões de toneladas, Estados Unidos 2,6, mas está aí raspando, ou seja, por pouco aqui o Brasil não supera também exportações globais e ocupa o primeiro lugar aqui, no lugar dos Estados Unidos como exportador dessa fibra. Ou seja, é um setor que não para de dar boas notícias aqui para o nosso agronegócio, tá vendo? O algodão. Algodão, que vai bem, assim como alguns outros produtos, né? E vamos aguardar aí as próximas previsões. E esse tempo quente aí, vamos ver como é que ele influencia na produção, né? A falta de chuva em algumas regiões facilita trabalhos aí de colheita, mas prejudica áreas de plantio. O tempo não está dando para confiar no tempo, não, né? O tempo está sendo uma caixinha de surpresa para o nosso agricultor, Silmar. No Brasil causou algum estrago e na Argentina agora começando a causar algum estrago também por falta de chuvas e temperaturas elevadíssimas, que não é muito comum na Argentina, né? Temperaturas acima de 40 graus, né? É um país do extremo sul do continente, perto da Antártica aqui, com temperaturas nesse patamar. Um negócio que assusta um pouco, né, também. Ok, Silmar, obrigado pela participação mais uma vez e você volta amanhã, na quarta-feira. Um bom dia. Combinado. Boa tarde e até amanhã.